E vamos começar programa novo aqui na Prancheta do Suetônio, que eu resolvi chamar de Prateleira do Suetônio. De onde saiu a ideia? Assim, surgiu de vocês aí que assistem o canal, que vira e mexe me pedem indicação de livro, comentário de bibliografia, alguma coisa que sirva como fonte sobre algum tema que eu estou desenvolvendo, sobre o que eu falei naquela videoaula, né? E eu resolvi aí fazer uma certa regularidade esses programas curtos aqui onde eu vou falar sobre algum tipo de bibliografia. E eu resolvi começar, né, por esse livrinho aqui que para mim é delicioso, porque ele me abriu os olhos para um tipo de história, né, que é o caminho que eu acabei seguindo, né? Chama Os Reis Taumaturgos, de Mark Bloch, né? Do que trata esse livro aqui, tá? Primeiro vamos ver como é que se chegou a esse tipo de história. Então o negócio é o seguinte, tradicionalmente a história falava sobre o quê? Falava sobre os grandes homens, os grandes eventos, os grandes nomes que faziam a transformação no mundo, né? Pô, isso aí lá no século XIX, principalmente influenciado pelo pensamento socialista, vai ter uma transformação na forma de fazer história. Vai começar a fazer a história do oprimido, né? Na história do oprimido, vai, em vez de falar da história do general, vai falar da história do soldado. Em vez de falar da história do rei, vai falar do plebeu e assim por diante, né? Mas no século XX vai se perceber que, cara, não era o suficiente, né? Precisava de alguma outra coisa para apresentar a história de uma forma mais completa. E aí, no começo do século XX, surge todo um grupo de historiadores que vai começar a apresentar a história a partir de novas questões, a partir de novas perspectivas, que vão dar a entender ali o que é o ser humano naquele determinado momento, né? Um desses primeiros caras a fazer essa transformação na leitura da história vai ser o nosso amigo Mark Bloch, que vai escrever esse livro muito legal chamado de Os Reis Taumaturgos, né? Bom, vamos lá. Do que ele fala? Ele vai falar de um rito, praticamente um rito religioso, mas também um rito social e que vai envolver questões de política, que vai envolver questões de relacionamento dentro da França e vai ser um fenômeno de uma duração bem considerável. O fenômeno começa ali no século XII e vai durar até o comecinho do século XIX, né? Mesmo depois da queda da monarquia na França, né? Essa ideia vai permanecer, que era o chamado toque do rei, né? O que era o toque do rei? O que era isso, né? Pega lá o título, Os Reis Taumaturgos, os reis que curam, né? A taumaturgia dos reis estava ligado a um poder quase que mágico atribuído aos reis franceses e que vai chegar na Inglaterra, né? Esse mesmo rito que nasceu na França lá no século XII chega na Inglaterra e tem uma permanência até o século XVIII lá, né? Onde se acreditava que o rei era capaz de curar um negócio chamado de escrófulas. O que eram as escrófulas? Era um tipo de bulbão, um inchaço no pescoço, às vezes na axila, às vezes na virilha, né? Um inchaço preto, fedorento, né? Que parecia peste negra, mas não era. Era adenite tuberculosa. Então, uma infecção causada por uma bactéria, né, gerava esse mal-estar, esse inchaço fedorento nas pessoas, e como a imagem relacionava com a peste negra, pensava-se que aquilo podia ser a peste, que a pessoa podia morrer daquilo, mas o toque do rei nas escrófulas curava a pessoa. Curava mesmo? Óbvio que não, né? Esse tipo de condição das escrófulas, o corpo mesmo dava um jeito nisso, tá? O corpo mesmo acabava se curando, né? Mas se entendia que o toque do rei sobre as escrófulas gerava a cura, né? O que fazia com que o rei, né, tivesse em si um poder mágico dado pela divindade. Vamos lembrando daquela ideia lá do direito divino dos reis, que o rei é rei porque Deus quis assim. Se ele é o filho mais velho do antigo rei, né, e sobreviveu à morte desse rei, é sinal de que Deus escolheu ele para ser o próximo rei. Nada mais justo que Deus desse um outro sinal de que aquele cara era realmente quem falava em seu nome para aquele povo. E tá aí o toque das escrófulas.
Vê, essa ideia aí que era vista puramente como um episódio anedótico, um negócio que era simplesmente para ser curioso, né? Uma coisa que não ia ter grande relevância, vai acabar mostrando todo um pensamento que vai guiar a população francesa em torno do rei. Vai guiar a população francesa e vai trazer efeitos na Inglaterra de justificativa do poder real, simplesmente porque se cria que o rei podia curar as escrófulas tocando nelas. E aí, curtiu a dica de hoje? Se curtiu, vai atrás e vá ler um livro.